Olá galera, hoje nós vamos falar de gametogênese, fecundação e ciclo de vida, certo? Hoje nós vamos falar desses processos que são contínuos até o desenvolvimento do ciclo de vida. Vamos lá. Então inicialmente a gente vai falar dos gametas, né, e da fecundação nos animais. Então vem uma pergunta inicial: qual o significado principal da meiose? Pelo que vocês viram na aula anterior, dá para vocês entenderem, imaginarem que o principal significado da meiose, né, é justamente essa redução do número de cromossomos, certo? Para que haja uma manutenção do nosso genoma, ou seja, que a cada geração o nosso genoma ele permaneça o mesmo, ele permaneça com 46 cromossomos dentro de cada uma das células autossômicas, certo? Se não fosse assim, toda vez que houvesse um processo de reprodução, haveria uma tendência, né, ao número de cromossomos aumentar. Então, o principal significado da meiose é justamente reduzir o número de cromossomos, né, e contrabalancear a sua duplicação pela fecundação, certo? Então, nos animais, né, os gametas eles se formam a partir de células especiais, né, as células que nós vamos chamar de células germinativas, certo? São células haploides, células que só têm a metade do número de cromossomos das células autossômicas, que tem 46. Então, nós temos dois tipos de células, né? Nós vamos ter as espermatogônias no sexo masculino. As espermatogônias elas são diploides, certo? Enquanto que as ovogônias, que estão presentes no sexo feminino, elas são diploides também. Então, tanto as espermatogônias quanto as ovogônias, elas são células diploides. Só que elas são células que, embora passem pelos mesmos processos de divisão, elas apresentam algumas diferenças que nós vamos ver a seguir, certo? Então, no caso, nos machos de mamíferos, né, a multiplicação das espermatogônias, ela inicia na vida embrionária. Então, quando ainda nós somos, no caso do sexo masculino, nós ainda somos embriões, então já começa a multiplicação das espermatogônias. Já no caso das fêmeas, no caso das meninas, né, o período de multiplicação das ovogônias, ele se restringe à vida intrauterina. E o que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que a mulher, ela já nasce, ela sai do ventre da mãe, ela sai do útero da mãe com todas as ovogônias que ela vai ter ao longo da sua vida. Isso quer dizer, em termos mais gerais, que a mulher ela já nasce com a quantidade de óvulos pré-determinados, ou seja, ela já nasce com aquela quantidadezinha que ela vai ter ao longo da vida dela, certo? Os homens não, é diferente, certo? Então, vamos entender o que é espermatogênese e o que é ovulogênese. Então, vocês estão vendo aqui, né, os dois processos, vocês estão vendo que é diferente, como eu já havia falado. Nós vamos ter aqui inicialmente a ovulogênese, né, vocês estão vendo a fase de multiplicação. Percebam que as ovogônias, elas são diploides, certo? Elas têm dois lotes de cromossomo, como vocês bem podem ver. Por que chama fase de multiplicação? Porque elas estão passando por processos de mitose, ou seja, é como se elas estivessem sendo clonadas. E aí nós temos subsequentemente a fase de crescimento, que vai dar origem ao que nós vamos chamar de ovócito primário ou ovócito 1. Lembrando que esse ovócito 1, ele ainda é diploide, ele ainda tem dois lotes de cromossomos, certo? Nós vamos ter aí a primeira divisão da meiose, certo? Que vai dar origem ao que nós vamos chamar de ovócito 2 e também dá origem ao primeiro glóbulo polar. Esse glóbulo polar ele vai posteriormente, de certa forma, degenerar, certo? E aí, por fim, a meiose 1, certo? Então, quando nós temos a segunda meiose, ou a meiose 2, nós vamos ter o que ele chama aí de óvulo, mas na verdade ainda é o ovócito, certo? E o segundo glóbulo polar que vai degenerar,
Do lado direito, vocês estão vendo a divisão mais tradicional da meiose, certo? Vocês estão vendo aí uma espermatogônia passando por um processo de multiplicação, ou seja, de sucessivas mitoses. Posteriormente, nós vamos ter a fase de maturação. Percebam que é diferente. Lá na ovulogênese vai ser produzido apenas um ovócito 2 que vai ficar estacionado, paradinho na metáfase 2, certo? Já eu explico para vocês o que vai ocorrer. E nós vamos ter, no caso da espermatogênese, a primeira meiose, que vai dar origem a duas células, né, que nós vamos chamar de espermatócito 1, né? Posteriormente, esse espermatócito 1 ele passa por uma meiose, vai produzir o espermatócito 2, e por fim aí nós vamos ter a segunda divisão, né, que vai dar origem às espermátides. Nós vamos ter 4 células com a metade do número de cromossomos da célula original, ou seja, a espermatogônia tinha 2N, a espermátide vai ter N. E aí, por fim, passa por um processo de especialização, que é o que nós chamamos de espermiogênese, que é o espermatozoide propriamente dito. Então, aqui tem uma síntese, ó. A espermatogônia 2N cresce, né, passa por mitose, vai produzir o espermatócito 1, que ainda é diploide. Posteriormente ocorre a meiose 1. Dessa meiose 1 resulta o espermatócito 2, que ainda é diploide. E aí nós temos a meiose 2, que vai dar origem às espermátides, que aí já são células N, ou seja, já são células haploide, com a metade do número de cromossomo da célula original, que era 2N. E por fim nós temos a espermiogênese, né, que é uma especialização, que aí vai produzir o espermatozoide propriamente dito, que já é uma célula também haploide. Por sua vez, a ovulogênese, nós vamos ter aí, no caso, a ovogônia, né, que é 2N, ela está estacionada na prófase 1, da meiose 1, né, que vai dar origem ao ovócito 1, que ainda é diploide. Esse ovócito 1, ele pode passar por um processo, aliás, ele está parado na metáfase 2, né, ele vai produzir duas células, o ovócito 2, que ainda é diploide, e o glóbulo polar 1, que por sua vez vai passar por uma que fica estacionada em metáfase 2, né? A gente chama naturalmente, aliás, geralmente chama óvulo, mas na verdade ele só recebe esse nome quando ocorre o processo de fecundação. Se não ocorrer o processo de fecundação, o que as meninas eliminam todo mês no processo de menstruação não é o óvulo, é o ovócito 2. Nós só chamamos de óvulo quando ele é fecundado por um espermatozoide, certo? Então, o que as meninas liberam mês a mês, todo mês elas liberam, não é um óvulo, é um ovócito 2 que está estacionado em metáfase 2. Ele só recebe o nome de óvulo quando ocorre o processo de fecundação, aí ele termina de completar o seu processo de divisão, certo? Aí vamos seguir adiante. Aí nós temos o processo de fecundação nos animais. Aqui nós já estamos falando do processo em que ovo encontra um espermatozoide com um óvulo. E aí nós temos essa figurinha justamente mostrando, né, o que ocorre. Então, o período pós-ovulatório, né, que ocorre entre 9 e 16 dias do ciclo menstrual. Vocês estão vendo aí a corona radiata, né, que é essa camada mais externa, e a zona pelúcida, né, que é essa zona mais interna. Depois de ocorrer o processo de fertilização, fecundação, né, tá aqui o espermatozoide adentrando ao óvulo, somente um entra, certo? A formação do zigoto, vocês estão vendo aí o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide. Há um processo de cariogamia. O que é a cariogamia? Nada mais é do que a união, a fusão dos dois núcleos, certo? O núcleo masculino com o núcleo feminino. Ocorre a formação do zigoto, né? Ocorre a primeira clivagem. O que é essa clivagem? Nada mais é do que uma mitose, a primeira mitose. Aqui são fases sucessivas, né? 72 horas depois, ó, já está em fase de mórula, nós já temos aí entre 16 e 32 células, 8 células, né, após esse processo aí de mórula, né,
Consequentemente aqui, ó, o estágio principal, né? 36 horas, 2 células, 4 células após 48 horas, 8 células após 60 horas, e como vocês estão vendo aqui, o estágio de mórula após 72 horas. Né? Posteriormente ao processo de nidação. O que é esse processo de nidação? Nada mais é do que a fixação desse conjunto de células que se dividiu por mitose à parede do endométrio, certo? E aí temos aqui, ó, alguns termos, né, que é interessante que vocês tenham entendimento. A fecundação cruzada, que é quando ocorre entre dois gêneros, né, um masculino e um feminino separado, em sexos separados. Nós vamos ter autofecundação, que é quando ocorre entre o mesmo indivíduo, isso daí ocorre muito em plantas. A fecundação externa é quando o espermatozoide fecunda o óvulo fora do corpo da fêmea. A fecundação interna é o contrário, né? Quando o espermatozoide encontra o óvulo dentro do organismo da fêmea. Nós temos a membrana de fecundação, que é essa membranazinha que vai se desenvolver e vai enrijecer após a entrada do espermatozoide. E aí tem os dois núcleos, né? O pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino, que vão se unir, né? Vão passar por um processo de cariogamia. E nós vamos ter aí a cariogamia ou anfimixia, que é justamente essa fusão dos dois núcleos. E aí chegando aos tipos de ciclos de vida. Primeiro aí nós temos o ciclo aplobionte-diplonte, né, que é um ciclo de vida que se inicia com a união do óvulo, né, N, com o espermatozoide N, formando um zigoto diploide. Né, a multiplicação do zigoto, ou seja, várias mitoses, ocorre posteriormente no desenvolvimento embrionário e forma todas as células corporais. É o que a gente chama de meiose gamética, né, ela ocorre nos gametas. Tem esse nome aplobionte justamente porque gera um único tipo de indivíduo, e diplonte porque resulta em um indivíduo diploide. Aqui mostrando justamente esse ciclo, certo? O outro tipo de ciclo de vida é o ciclo aplobionte aplonte, certo? A diferença aqui é porque ele vai se tornar um indivíduo haploide. A meiose não leva à formação de gametas, a meiose não ocorre nos gametas. Nós vamos ver, por exemplo, nas algas do gênero Chlamydomonas, né, que os indivíduos maduros eles são haploides, né, eles se comportam muitas vezes como gametas e após a fusão ocorre a meiose. Então nós dizemos que esse tipo de ciclo aí, a meiose, ela é zigótica, ela vai ocorrer no zigoto e não nos gametas como nós vimos anteriormente. Né? Tem esse nome aplobionte justamente porque é um único tipo de indivíduo, e aplonte porque os indivíduos resultantes eles são haploides. Está aqui mostrando justamente um fungo, no caso aqui o bolor de pão. Vocês podem ver, né, que o zigoto ele é diploide, e no zigoto, né, que nós vamos ter a meiose, como vocês podem ver aqui embaixo, formando os esporos. Esses esporos eles caem no solo e germinam, formando indivíduos haploides, diferente, por exemplo, do que nós vimos anteriormente. E o terceiro ciclo é o ciclo diplobionte. Né? Certas algas e algumas plantas, né, o indivíduo gerado pela fusão de gametas e pelo desenvolvimento do zigoto não produz gametas. Quando eles amadurecem, né, eles executam a meiose, gerando esporos que são haploides, né, e esses esporos eles passam por sucessivas mitoses, gerando indivíduos haploides, e os gametas aí, que são haploides, eles se unem formando um indivíduo diploide, certo? No caso aqui nas samambaias, né, quem tem samambaia em casa pode olhar debaixo da folha da samambaia, né, samambaias são diploides, né, elas não produzem gametas, e sim esporos em estruturas que nós chamamos de esporângios. Vocês podem olhar debaixo da folha da samambaia que vocês vão perceber esses esporângios. Então, quando esses esporos eles caem no solo, eles produzem uma estrutura que nós chamamos de prótolos. Esses prótolos, por sua vez, vão produzir gametas, né, o que nós vamos chamar de meiose zigótica, né? Tem esse nome diplobionte porque há uma alternância de geração, ou seja, os gametófitos eles são haploides e o esporófito ele é diploide, como vocês podem ver aqui na figurinha, certo? O indivíduo adulto aqui ele é diploide, mas nós temos o prótolo que é haploide. Isso nós chamamos também de alternância de geração. Alterna uma geração diploide, que é a samambaia propriamente dita, com uma geração haploide, que no caso é o prótolo, certo?